Mas que papelão do seu Donald Trump, hein? Que papelão, que vergonha. Bom, nesse vídeo eu vou falar a respeito dos ovos, né? Dos ovos, do preço dos ovos, da escassez dos ovos, mas também vou estabelecer uma relação que você vai ficar chocado. Vou estabelecer uma relação entre os ovos e o porquê que o Trump quer a Groenlândia. O que os ovos têm a ver com a Groenlândia? Não, agora você vai ficar absolutamente chocado com o que está acontecendo. Bom, eu criei um vídeo há uns tempos atrás aí falando da escassez de produtos lá nos Estados Unidos, né? Tá faltando um monte de coisa lá, um monte de coisa. Tá faltando garrafa para envasar os vinhos, tá faltando ovos, tá faltando arroz, porque a Índia disse, não, primeiro vamos alimentar o nosso povo, depois a gente vai exportar, então tá faltando arroz. Tá faltando uma série de coisas, muitas coisas. Tá faltando suplemento para bebês, enfim, tá tendo uma escassez mundial. E aí, dentro dessa onda aí de retaliações do Donald Trump, tem a tal da falta dos ovos. O que está acontecendo? Por que é uma vergonha, né, o que está acontecendo? Porque o Donald Trump chuta a canela lá do Canadá e chuta a canela da Dinamarca, porque é a Dinamarca que tem a tutela da Groenlândia, certo? Chuta a canela desses dois aí, do México também, mas principalmente do Canadá e da Dinamarca. Tá? Então ele ameaça de retaliação, diz que vai usar força militar se for necessário, uma série de coisas. Quer dizer, cria maior confusão e agora está numa enrascada por causa dos ovos. Por quê? Porque ele prometeu em campanha que o preço do ovo ia cair e o preço do ovo dobrou, gente. Dobrou, simplesmente. Tem cadeia lá de alimentação nos Estados Unidos que está dizendo assim, os pratos vão custar 50 centavos a mais devido à alta no preço dos ovos. É um troço impressionante, né? Um troço impressionante. Mas agora, por que vergonha? Por que eu falo vergonha? Porque o equivalente, você que está me ouvindo aí, o equivalente é você chegar e xingar o teu vizinho. Tá? Você tem algum problema com o teu vizinho. Aí você xinga ele, manda ele a merda, manda ele para aquele lugar, você faz a maior confusão com esse vizinho. Ameaça o cara, aquela refrega tradicional, aquela coisa maravilhosa entre vizinhos. Aí passa 1 ou 2 dias, a mulher desse vizinho vai chegar lá na tua casa e vai pedir 3 ovos aí para você, para ela terminar um bolo que ela quer fazer. Qual é a tua vontade, sinceramente? É mandar pro inferno, não é verdade? A vontade é mandar pro inferno. Pô, vem aqui, xinga, cria confusão, tá? Ameaça, não sei o quê. E daí no dia seguinte ele me pedir 3 ovos emprestados porque faltou ovo para fazer um bolo. Ah, tenha santa paciência. E é mais ou menos isso que o Donald Trump está fazendo. Ele está criando confusão com o Canadá, criando confusão com a Dinamarca e tal. E agora o que fez? Ele, pessoalmente, não tem coragem, não tem vergonha, né? Porque é um covarde, vamos falar a verdade, né? Agora, ele manda o secretário dele da Agricultura escrever uma cartinha para os países da Europa perguntando se eles podem fornecer ovos para os Estados Unidos. Olha que vergonha. Inclusive para a Dinamarca, inclusive para o Canadá. Né? E a resposta deles foi maravilhosa. Tipo assim, não está sobrando ovo aqui, cara. Se dane. Essa foi a resposta. Diplomática, claro. O texto é bem diplomático. Mas, na verdade, eles mandaram uma grande de uma banana para o Donald Trump. Uma banana. E veio. Ovos, gente. Você fica pensando assim, vou ali, compro ovos, tal, não sei o que, tá caro, né? Mas compro, tal. Tem, né? Tem para comprar. Agora, você imagina chegar na prateleira do mercado e não tem ovos. Você tem ideia? Eu cozinho muito pouco, né? Eu tive que pesquisar aqui na internet. Mas os ovos usa para tudo, praticamente, gente. Você não faz hambúrguer sem ovo. Como é que fica os Estados Unidos sem hambúrguer? Hein? Me diga, como é que fica o país do hambúrguer sem hambúrguer? Você não faz pão sem ovos. Você não faz doce sem ovos. Olha, a quantidade de macarrão você não faz sem ovos. Cara, tem uma quantidade enorme de alimentos. Olha, eu listei aqui, deu mais de 30 itens. Pizza, enfim, tempero, molho, aquele molho Caesar para você colocar na saladinha, não faz sem ovos. Maionese, você não faz sem ovos. Você está entendendo? O tal do ovo, gente, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E eu dizia lá atrás, num vídeo sobre o poder do Brasil, né?
Que por que o Donald Trump tem que tomar cuidado com essas retaliações com o Brasil aqui? Porque o Brasil, por exemplo, é o maior fornecedor de café lá dos Estados Unidos, cara. Crie problema com o Brasil, você vai ficar sem suco de laranja lá nos Estados Unidos, vai ficar sem café e vai ficar sem ovos, entendeu? Vai ficar sem chocolate, porque a gente também manda o cacau para lá. Você tá entendendo? É uma vergonha, mas é bem feito. Olha, vou ter que dizer que é bem feito, porque a arrogância dos caras. Dizer que vão invadir um país, que se não vender o país, eles vão usar a força militar. Ah, tá aí, ó. Tá vendo? A maior força militar do mundo, os caras botam foguete para andar de ré, né? O maior porta-aviões nuclear do planeta, a maior frota nuclear é americana. Só que os caras estão pedindo pinico porque não tem ovos, cara. É isso que o Donald Trump e companhia e a turma dele não tá entendendo. Não tá entendendo. Tipo assim, ah, vocês são os pobrezinhos aí, tá? Vão se lascar, me deem aqui a Groenlândia, me deem aqui o México, tal, eu que mando no mundo. Ah, vai se catar, né? Um arrogante desse, vamos colocar, se os Estados Unidos fosse um país, seria um cara arrogante, uma pessoa, seria um cara absolutamente arrogante, prepotente, presunçoso, metido a besta. Não é verdade? Então o Donald Trump precisa se ligar, o americano precisa se ligar, porque o Donald Trump é o retrato do povo americano. Afinal de contas, ele foi eleito pelo povo americano. Tem que ter mais humildade, cara. Tudo bem, o avô dele trabalhou, o pai dele foi rico, ele nasceu em berço de ouro, mas o que é isso? Mas o que é isso? Agora, eu quero ver o teu café da manhã. Se continuar com essas besteiras aí, atacando todo mundo, se continuar com essas bobagens aí de ameaçar todo mundo, o teu café da manhã, sabe o que você vai comer no teu café da manhã? Nada. Nada. Porque não vai ter pão, não vai ter hambúrguer, não vai ter ovo, não vai ter chocolate, não vai ter café, não vai ter nada. Entendeu? Com sorte você vai ter abacate se você tratar bem o pessoal do México. Porque se você continuar com essa refrega com o pessoal do México, nem o abacate você vai ter. Tá entendendo? Porque se não é o México para fornecer abacate, quero ver se o México corta o abacate, como é que fica aí. O teu bacon, né? Não vai ter. Porque a carne que você produz aí nos Estados Unidos é a premium, né? Não é para fazer bacon. Não é? Tanto é que a tua confusão lá nos Estados Unidos, confusão lá com a China não está muito aí preocupada, porque quem fornece carne pro chinês, pro dia a dia, é o Brasil. Não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos fornece Angus, né? Os cortes mais sofisticados. Mas quem alimenta lá é o Brasil. A soja, assim por diante. Então tem que se ligar, não pode ser metido a besta, né, cara? Ser metido a besta. Né? Porque daí agora tá aí, ó, passando o chapéu, pedindo, feito um mendigo. O que adianta? Se dizer que você é o país mais rico do mundo, hein? É o mais rico, o mais poderoso, o mais armado, o mais inteligente, o mais não sei o que, E agora tá aí com o Pires na mão, que nem um mendigo. Tá? Então esse tipo de coisa que acontece. Daí o que acontece? Pedindo pro Brasil, né? Mandaram a cartinha pedindo para o Brasil. Mandar ovos para eles. Eu quero ver, governo brasileiro. Né? O certo seria fazer que nem a Índia. Tipo assim, não vou mandar. Tá? A Índia não está mandando arroz, porque está dizendo o quê? Não, primeiro o meu povo. Primeiro eu quero alimentar meu povo. Entende? O certo é não mandar. Né? Não está taxando o aço aí, não está taxando o vergalhão, o ferro e assim por diante? Não está ameaçando com um monte de coisa? É? Vamos seguir o exemplo do Canadá. O canadense está esnobando, gente. Eu vi uma entrevista de um canadense aqui que ele dizia, não, aqui não está faltando, não. Não, aqui está tranquilo. Tem ovo, tem 14 tipos de ovos aqui, você pode escolher esse, aquele outro, não sei o quê. Esnobando o americano, porque ele está mordido com a arrogância, com a babaquice do Donald Trump. Está esnobando. 14 tipos, aqui você pode escolher esse aqui mais amarelinho, esse aqui é caipira, esse aqui não sei o quê, bababá e assim por diante. Então por que não seguir o exemplo? E a Dinamarca, né, uma coisa mais, né, a refrega é menor, diplomática, mas ela já mandou recado, olha, a Europa não tem excedente de ovos. Não tem. Então a Dinamarca literalmente jogou um ovo na cara. Você quer um ovo? Tá aqui um, pá. Jogou um na cara, Donald Trump. É? Tá todo melecado de ovo lá na cabeça, aquela cabeça, né? Ficou maravilhoso. Ele já tem aquele aspecto meio alaranjado do cenoura e bronze que ele passa, né? Pra ir pra piscina. Aliás, bom, esquece.
Tá? Então o que acontece? Fica lindo, né? Fica parecendo o quê? Fica parecendo um bife à milanesa? O que fica parecendo? É? Tacar um ovo no Donald Trump. Então o que acontece? A Dinamarca mandou o recado certo, cara. Mandou o recado certo. Mas aí, como eu havia prometido lá no começo, eu quero estabelecer uma relação aqui. Ah, tem mais uma notícia aqui para te dar. A coisa está tão feia lá que teve um roubo de uma carga de 100 mil ovos. 100 mil ovos. Os caras estão roubando ovo, carga de ovo nos Estados Unidos, cara. Roubando carga de ovo. Olha que vergonha, cara. Que vergonha. Ah, sim, porque, olha aqui pelas contas, aqui, 40 mil dólares a carga de ovo. Não, olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas tem muito espectador aqui do canal que diz, bem feito, né? Exterminaram os índios lá. Um historiador brasileiro aí, na verdade ele é jornalista, né? O Peninha. Ele fala uma coisa muito séria, ele diz assim, o extermínio dos índios lá não foi recente, gente. 100 e poucos anos atrás. 100 e poucos anos atrás. Era uma coisa que não podia ter acontecido, aquele extermínio não podia ter acontecido. Você estava entendendo? Não podia ter acontecido. Os caras ficaram tocando os índios lá, tiraram da reserva, foi empurrando. Os caras ficaram sem o búfalo, que era a alimentação, era a pele, morrendo de frio, de fome. E ainda quando roubavam um frango ali na fazenda do colono americano, os caras diziam, esses bandos de selvagem iam lá e dizimavam a aldeia toda, matava a mulher, matava a criança, matava todo mundo. E ainda colocavam os filmes na televisão dizendo que o General Custer era o herói e o Touro Sentado era o bandido. O americano já tá ligado, tá? Já falei sobre esse livro, não tô ganhando nada para vender esse livro. Leia, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. O americano tá revendo quem é o verdadeiro herói. Porque os caras aplaudem lá nos memoriais, lá o Abraham Lincoln, mas o Abraham Lincoln, que o índio chamava de grande pai, prometia uma coisa e entregava a outra, tá? Prometia terra fértil, búfalo, não sei o que, entregava frio, entregava fome, entregava o exército que dizimava. É isso aí que aconteceu. Enterre meu coração na curva do rio. Não estou ganhando nada para indicar isso aí, tá? Muito bem. Então roubaram lá 100 mil ovos. Mas o que tem a ver com a história? Não estou escapando da história. Não estou esquecendo, não. Às vezes eu dou minhas viajadas, mas volto onde eu prometi. O que tem a ver os ovos com a Groenlândia? Gente, vou explicar para vocês. Os caras estão dizendo, a mídia está dizendo, que o grande vilão da alta no preço dos ovos é a morte dos frangos lá, dos ovos, das galinhas. Entendeu? Causada por quê? Pela gripe aviária, certo? É causada pela gripe aviária. Muito bem. A gripe aviária, ela tem o seguinte, os pássaros selvagens, certo? Eles carregam o vírus e levam para dentro dos silos lá, né? Onde ficam as galinhas lá, as poedeiras. Mas o que acontece? No Canadá, os silos são menores, são de 25 mil, né, poedeiras, cada silo 25. O Canadá criou uma lei que não pode ter silos maiores. É mais ou menos como uma lei que é inteligente, inclusive tem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não tem, que não pode construir supermercado num bairro, no meio da cidade, gente, esses mega mercados, não pode, gente. Você quebra todos os mercadinhos pequenos. Não podia, esses mercados grandes só na estrada, tem que ter um mercadinho pequeno, né, para não gerar desemprego. Mas vamos lá, voltando aqui. Então o Canadá criou uma lei para não ter possibilidade dos caras criarem poedeira em silos, em galpões, né? De 1 milhão de poedeiras, que é o que acontece nos Estados Unidos. Aí o que acontece num galpão de 1 milhão? Se um pega lá a gripe aviária, eles têm que sacrificar todos. Você está compreendendo? Eles têm que sacrificar todos, tem que matar todos. E lá no Canadá tem dois detalhes. Tá? Além deles serem menores, então se um galpão lá pegou a gripe aviária, eles sacrificam 25 mil, não sacrificam 1 milhão de aves. Mas aí, o outro detalhe que eu vou falar para vocês agora é que tem a ver com a Groenlândia. Tá? Tem a ver com o Canadá, mas tem a ver com a Groenlândia também. Um dos maiores problemas que os caras não falam para não chamar atenção para as intenções do Trump é o calor, gente. É o calor. Vou explicar por quê.
A Califórnia está pegando fogo. Tá? Vocês viram nos jornais aí os incêndios assim por dentro. Estados Unidos está vivendo um problema sério de aumento de temperatura global. Tá pegando fogo, está aumentando demais. E o que acontece? Esses galpões aí que são refrigerados não estão dando conta do calor, gente. É essa a questão que não está sendo falada. Os caras estão falando de gripe aviária, mas está morrendo lá as poedeiras porque os caras não dão conta de refrigerar o galpão, gente. Você duvida disso? Você duvida disso? Então pesquisa na internet aí que tem macaco caindo da árvore. Os macacos desmaiam, tem um país aí na África, os macacos desmaiam de calor lá no topo da árvore e caem numa altura de 25 metros e morrem lá no solo. Por causa do calor, gente. Por causa do calor. Então isso é um absurdo, gente. É um absurdo um negócio desse. Tá? E os caras, o que eles fazem? Rasgam o acordo climático. Tá aí. Tá aí. Rasga o acordo climático. Entende? Seja arrogante com os povos mais humildes. Seja arrogante. Pararam de mandar agora vacina lá para erradicar ebola, uma série de coisas na África lá, que o Bill Gates já está dizendo que não vai dar conta sozinho. Pararam. Cortaram a verba. Tá mandando lá, não tá mandando vacina, cortou a verba dos aposentados, está demitindo um monte de gente, daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar o funcionário público, os aposentados, assim por diante. E aí o que acontece? Tá aí, gente. Continue esquentando o planeta. Rasgue o acordo climático. Porque o que acontece? E agora eu vou colocar a cereja do bolo. O que a Groenlândia tem a ver com essa história? Gente, é frio, certo? A Groenlândia é frio para dar dedéu, cara. É muito frio. Só que com o aquecimento global, as terras habitáveis, o degelo está aumentando a quantidade de território nas terras habitáveis. Não é um excelente negócio para o seu Donald Trump, o malvadinho, e família, e etc., e os outros aí? Não é um excelente negócio? Ter as centrais de inteligência artificial num lugar frio, porque você sabe que também consome uma energia desgraçada para manter refrigerado, né? Computador quântico, assim por diante. Então seria bom ter lá um lugar frio, certo? Que dá para ter as granjas lá, dá para ter muita granja, milhões e milhões lá, sem ter que gastar energia, porque é frio. E ainda ter um acesso direto à União Europeia. Então é impressionante que às vezes eu fico pensando, tem pessoas que dizem assim, não, mas por que o cara quer com um pedaço de gelo? Não é assim, gente. O Alasca também era um pedaço de gelo, a União Soviética vendeu por uma merreca e tinha reservas de ouro lá infindáveis. Você tá, ora, é essa a questão. É essa a questão. O que o cara vai se meter com um país que é aliado à Dinamarca, ameaçar de usar força militar para entrar lá? Entende? Por que isso? Criar confusão com o Canadá? Porque o Canadá tem muito território ainda a ser explorado, muito território frio. Aí ele fica inventando essa questão das drogas, fica inventando a questão das tarifas, porque é déficit na balança comercial. Não tem nada a ver essa história, gente. Desculpe o barulhinho aqui, que já hoje nós estamos fazendo uma limpeza aqui, mas tá tudo certo. Estão fazendo uma refrega histórica, certo? E numa coisa que inventando situações. Mas é óbvio, quando ele fala de segurança nacional, parece piada, gente. Mas tem a ver com os ovos, inclusive com os ovos. Volto a dizer, as poedeiras estão morrendo de calor lá, gente. Insuportável o calor. Esse negócio de gripe aviária. E tem outra coisa, os galpões lá são menores, lá no Canadá, e mais frio, né? Tudo fechadinho. Então o vírus não tem tanta facilidade para entrar, da febre, da gripe aviária. Né? Da gripe aviária. Então o que acontece? É isso. Sabe, o raciocínio começa a fechar. Os Estados Unidos está falido, tá? Está falido. A data agora para oficializar a falência, porque a falência é um processo de falência, como diz o Elon Musk, está indo à falência.
Mas agora, julho e agosto, tá falindo, não tem grana, certo? Acabou a grana, déficit muito grande, tá? Gasta mais do que arrecada, né? E tem essa outra questão aí, essa outra questão dos alimentos, aí, do calor dos alimentos. Está perdendo, tá? A safra mundial tá caindo muito em função disso. Mas, olha, não tem que jogar um ovo na cabeça do Donald Trump, tem que jogar uma dúzia de ovos na cabeça do cara. Para ver se ele entende. Que não é por aí, cara. Você tá me entendendo, Donald Trump? Agora eu tô falando pro Donald Trump, hein? Você tá me entendendo, Donald Trump? Se você estiver ouvindo eu falar, coloca aí a tradução. Tem um internauta aí que tá fazendo a tradução aí, a dublagem em inglês da inteligência artificial e tá colocando lá. Então mandar um recado para ele. Deixa de ser besta enquanto dá tempo. Deixa de ser besta enquanto dá tempo, cara. Outro dia, um internauta, acho que foi no vídeo passado, o internauta falou assim, a Inglaterra, o Império Britânico, tá, o PIB da Inglaterra caiu, né? Caiu violentamente, caiu a arrecadação, tá, mas não ficou na miséria. Se continuar com essas bestagens, vai se dar mal. Já tá com o Pires na mão pedindo ovo. Amanhã vai estar pedindo o quê? Vai estar pedindo tudo. Vai estar pedindo dinheiro emprestado, vai estar pedindo comida, vai estar pedindo emprego, vai estar pedindo tudo. É isso que o cara cria quando ele não tem humildade. Tá em situação difícil, tem que ter humildade para aceitar. Tem que trabalhar mais, consumir menos droga, já falo. Todo vídeo falo isso. 50% da droga mundial, 3% da população mundial. Então 50% da droga produzida no mundo, os Estados Unidos consome 50%. Onde é que vai parar? Onde é que vai parar? Continua mandando foguetinho para Marte, continua, sabe, gastando horrores em Las Vegas, continua aí fazendo essas corridas aí de demolição de automóveis, né? Continua fazendo para vocês verem onde é que vocês vão parar. Tá? E tem uma coisa que eu sempre falo, na Segunda Guerra Mundial a Rússia estava do lado de vocês, agora não está. Agora é diferente. E o mundo está se unindo. Se o mundo se uniu contra a Alemanha, a Itália, lá, Japão, que a Itália mudou de lado, né? Mas se uniu lá para combater a Alemanha e companhia na Segunda Guerra Mundial, o mundo está se unindo agora para pegar você, Donald Trump. Para colocar você no teu lugar, para você ter humildade, tá bom? Porque você acha que a tua frota aí é a maior do mundo, mas eu quero ver a tua frota maior do mundo perto do resto do mundo. Como eu digo sempre, tem um ditado na minha infância que dizia assim, você é grande, mas não é dois. Você está entendendo? Você é grande, não é dois. Você é dono do campinho, tem a bola. Tá, agora você resolveu jogar a piazada tudo para fora. Não, aqui no meu condomínio ninguém joga. Só joga esse, pronto. O que vai acontecer? Você vai ficar sozinho, isolado, deprimido e agora sem comida e na miséria. É isso que vai acontecer. Já falei demais, né? 30 minutos aqui. 30 minutos falando. Né? Não, pouco menos. Mas é isso, gente. A grande questão é essa. O Donald Trump toma um ovo na cara da Dinamarca, pede pinico para os outros países do mundo e não tem humildade para dizer que a situação dos ovos, o maior problema é a questão climática, que ele rasgou o tratado climático. Tá caindo a cara. Isso é desastroso. Tocamos em frente.